Hoje o tema é Está Consumado. Ontem à noite falei para minha namorada, minha esposa, namorada de 40 anos mais ou menos, um pouco mais, né, Mari? Obrigado por todos esses anos, viu? Que eu estava um pouco ansioso. E eu tive que ler Filipenses 4, 6 e 7, onde Deus diz assim: não andeis ansiosos. E por que eu estava ansioso? Porque eu gosto de, já na quinta-feira, estar com o sermão bem arredondado. E ontem à noite, já era sexta-noite, e não estava. E especialmente porque o está consumado é uma coisa acabada. E hoje de madrugada me levantei, Deus foi bondoso para comigo e me abençoou muito. E eu poderia dizer agora: tetelestai, está consumado. O sermão está pronto. Vou pregar com alegria para vocês, viu? Falei aos meus colegas pastores que ia dar uma ideia para eles, mas vou dar uma ideia para vocês também. Jesus não morreu na terra. Jesus não morreu no céu. Ele morreu entre a terra e o céu, suspenso. Por que será? Para ser o eterno elo de ligação entre a terra e o céu, entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador, entre o pecador e o Salvador. Aleluia! Em momentos marcantes da história, Deus sempre faz uma conclusão. Ele fala uma frase, fala uma palavra. Por exemplo, quando ele terminou a criação no sexto dia, antes do sábado, o último dia, que foi o presente de Deus para você e para mim, o sábado é um presente de Deus. Deus olhou para a criação e falou assim: é muito bom. É tipo uma assinatura. Quando conclui alguma coisa, a gente diz alguma coisa, nós dizemos alguma coisa. Terminei. Então Deus olhou para a sua obra e disse: é bom demais. Esses dias atrás eu estive na estação Sé do metrô, de novo. Não vou muitas vezes lá, mas eu fui lá para fazer uma coisa. Eu fui ver uma obra de arte que tem lá na estação Sé do metrô. Mário Gruber Correia, ele que fez aquela obra de arte. É uma pintura, é um quadro enorme que retrata o movimento de São Paulo. Tem até gente com arma, tem gente trabalhando, tem gente correndo. Quando a primeira vez que ele terminou a obra, ele assinou embaixo, e a assinatura dele era muito diferente do que estava no quadro. E uma zeladora do metrô pegou um removedor e achou que alguém tinha passado por lá e grafitado um pedaço da obra, ou pichado, e tirou a assinatura de Mário Gruber. Ele foi chamado para fazer de novo a assinatura, só que agora colocaram a assinatura dele numa placa, porque senão alguém vai pichar. Quando Deus falou, é muito bom, o inimigo apareceu lá no jardim e pichou a obra de Deus. Aí o Senhor nosso Deus prometeu que mandaria um resgatador, está em Gênesis 3,15, e Jesus veio. E a obra de Jesus, ela foi especificamente, unicamente, completamente, inteiramente no afã de resgatar o homem do poder do pecado. E quando ele conseguiu fazer isso lá no Calvário, pegue a sua Bíblia, João capítulo 19, é um verso apenas, é o verso de número 30. E quando o Senhor Jesus completou esse trabalho de resgatar você e eu, de nos resgatar para Deus, ao terminar o seu trabalho, João 19:30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. A expressão que Jesus usou foi tetelestai,
Está consumado. Eu vou explicar essa expressão daqui a pouquinho. E vocês vão entender de um jeito bonito. Eu poderia falar ainda sobre pelo menos 2 outros momentos grandiosos, quando Deus conclui uma tarefa e Ele assina, Ele fala uma expressão. Por exemplo, quando o juízo terminar no santuário celestial, o Senhor Jesus vai dizer assim: está feito. Está em Apocalipse, capítulo 16, verso 17. E saiu uma voz que vinha do santuário que fica do lado do trono de Deus, que dizia: está feito. Quer dizer, a porta da graça está fechada para sempre, o juízo terminou, quem estiver salvo estará para sempre salvo, e quem estiver perdido estará para sempre perdido. Apocalipse fala isso. Não tem como passar de um lugar para o outro. O juízo acabou, está feito. Mas tem um outro momento especial também na história, quando Deus também fala uma frase poderosa, Ele assina. Está no Apocalipse 21, no verso 6. Quando Deus entrega para os seus filhos o novo céu e a nova terra, aí Deus fala assim: agora tudo está feito. Voltou a ser o que era antes. O que era antes? Era o jardim do Éden. Pureza, paz, sem pecado. Voltará a ser o que era antes. Porém, a nossa conversa hoje aqui está circunscrita ao está consumado. Eu não vou abordar o é muito bom da criação, nem o está feito do santuário, nem o agora tudo está feito do final. Nós vamos trabalhar em cima do está consumado. E essa expressão, ela foi pronunciada por Jesus quando Ele estava na cruz do Calvário. Na verdade, na cruz do Calvário, Jesus pronunciou 7 frases. Num período curto, de poucas horas, Ele falou 7 frases que são frases lapidares. Por exemplo, Ele disse: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele disse para a sua mãe: mulher, olha o teu filho aí. E filho, olha a tua mãe aí. Ele falou: estarás comigo no paraíso. Ele falou: por que me desamparaste? Ele falou: tenho sede. E ele falou: está consumado. E ele falou: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas frases todas, elas representam o momento de angústia pelo qual passou o Senhor Jesus. Agora, deixa-me dizer uma coisa para vocês, que seria bom pensar nisso. Quando morre um homem com 33 anos, normalmente nós dizemos assim: que pena, tão novo, não falamos isso? De Jesus nós nunca falamos isso, já perceberam? De Jesus nós nunca falamos coitadinho, já perceberam? Sabem por quê? Cristãos e não cristãos têm dentro da mente, do coração, um conceito que foi colocado por Deus, que Jesus não é coitadinho. O glorioso Redentor é o vitorioso Salvador, aquele que pode gritar: tetelestai, está consumado. Quase todos os homens e mulheres, quase todos, quando estão morrendo, falam alguma coisa, né? Já perceberam? E às vezes, como família, nós temos um carinho muito grande por aquilo que o nosso pai, ou a nossa mãe, ou alguém fala quando está indo embora. E nos lembramos por muito tempo disso. Houve um famoso filósofo escocês, cético, descrente, chamado David Hume. Quando estava morrendo, ele falou assim: por ser incrédulo, estou em chamas. É isso que dá ser cético. Quando a morte chega, até quem não acredita em Deus pede pelo amor de Deus. Friedrich Nietzsche, teólogo, filósofo prussiano, que teve a ousadia de escrever a morte de Deus. Na hora que estava indo embora, ele falou assim: se existe um Deus vivo,
eu sou o mais miserável dos homens. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas. Saio da vida para entrar na história. Meu pai, quando estava indo embora, ele não sabia que estava indo embora. Ele entrou em casa assoviando o hino: sob suas asas eu vou descansado, ou descansando, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. Descansarei, descansarei. E aí vai. E aí caiu morto no sofá. Jesus Cristo, na última hora, Ele não gritou: estou perdido. Ele não gritou: estou em chamas. Ele não gritou: eu sou um miserável. Mas Ele gritou: eu sou um vencedor. O vencedor de todas as batalhas. E sabe por que Ele venceu? Ele venceu por você. E Ele venceu por mim. Porque por nós mesmos, nós nunca poderíamos vencer. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. A Bíblia diz em João, no capítulo 10, que o Senhor Jesus deu a sua vida espontaneamente, para depois retomá-la. Por isso, que nós não o chamamos de coitadinho, nós o louvamos. A cruz para nós pode até ser um símbolo de sofrimento, tudo bem, mas mais do que isso, é símbolo de redenção, é símbolo de salvação, é símbolo de vitória, de glória. O está consumado, tetelestai, não foi um grito de desespero de um homem derrotado, foi o grito do nosso Senhor e Salvador, o vencedor. O está consumado de Cristo, olha que coisa linda. Naquele tempo presente, olhava para o passado e para o futuro, dizendo: a dívida está paga. Foi paga completamente, permanece paga e estará para sempre paga. O tetelestai de Jesus é a expressão que diz: acabou, não tem mais nada, acabou completamente. Para você entender, essa expressão era muito comum nos dias de Jesus. Os arqueólogos descobriram muitos documentos gregos com essa expressão tetelestai. Muitos. Era uma expressão que era usada pelo povo comum. As pessoas usavam diariamente essa expressão. Artistas usavam tetelestai. Mercadores usavam tetelestai. Servos usavam tetelestai. E sacerdotes usavam tetelestai. Todos usavam. Vou ilustrar da seguinte maneira. Um mercador, por exemplo. Se alguém comprasse uma propriedade ou algum bem, e este bem fosse pago em várias parcelas ou prestações, quando o comprador pagava a última parcela, o mercador lhe dava um documento com uma escrita bem grande: tetelestai, pago por completo. Poderia dizer que o grande mercador das almas é Satanás, poderia dizer? O pecado. Mas eu poderia dizer também que é o Senhor Jesus Cristo, o grande mercador das almas, aquele que veio para comprar as almas, as pessoas. E o sangue de Jesus, diz a Bíblia, Ele nos purifica de todo pecado. O que jamais poderíamos fazer por nós mesmos, o Senhor Jesus fez por nós. E 2 Coríntios 5:21, que é um verso de sintaxe difícil, diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia!
Irmãos, é de saltar de alegria, é de dizer glória a Deus, é de dizer louvado seja Deus. Pode dizer. Bom, os mercadores usavam tetelestai, os artistas também. Quando um artista terminava um trabalho, uma obra, ele dava uns passos para trás, olhava a sua obra completa, perfeita, e gritava tetelestai, que queria dizer acabou. Jesus é o grande artista desse universo, porque foi Ele quem fez todas as coisas, e sem Ele, diz a palavra, nada do que foi feito se fez. Quando Ele na cruz venceu Satanás, o pecado, Ele completou a sua obra. Ele não pôde dar uns passos para trás, mas Ele pôde gritar, acabei, tetelestai, está consumado, obra completa. E amados, todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, elas se cumprem em Jesus. Não ficou nenhuma por cumprir-se, nenhuma. Então, quando Jesus disse assim, a obra está completa no seu tetelestai, no seu está consumado, Ele estava dizendo, podem olhar a gravura, a pintura, a obra está completa. Aleluia! Deus seja louvado. Os servos usavam essa expressão. O Senhor dava um trabalho, o servo, o escravo ia fazer o trabalho. E ao ele terminar aquilo que o Senhor havia lhe conferido para fazer, dentro do prazo que lhe fora dado, ele ia diante do seu Senhor e dizia, tetelestai, está terminado. Você já leu na Bíblia que Jesus é o servo? Os judeus tiveram dificuldades de aceitar Jesus, porque eles viam Jesus apenas como um Senhor poderoso. Eles se esqueceram do que Isaías escreveu, de que ele seria um servo sofredor, que passaria pelo Calvário. Paulo aos Filipenses, ele diz assim no capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. E como servo, Jesus completou a tarefa que o Pai deu para ele fazer, amém? Aliás, ele falou isso na oração sacerdotal, que está em João capítulo 17. Ele disse assim, meu Pai, eu completei a tarefa que me deste para fazer. Glória a Deus. Os sacerdotes também usavam esta expressão. Os sacerdotes gregos, quando um adorador apresentava o seu sacrifício, o sacerdote grego olhava para o sacrifício, examinava ver se ele era perfeito, e em sendo perfeito ele dizia assim, tetelestai. Os sacerdotes de Israel, eles não usavam o tetelestai, mas no mesmo sentido eles usavam a expressão equivalente, em aramaico e em hebraico, tetelestai. Jesus é o grande sacerdote, gente. Ele é o sumo sacerdote. A Bíblia diz, não temos um sumo sacerdote que tenha do que se envergonhar. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Glória a Deus. O Senhor Jesus é o nosso grande sacerdote. Então, quando ele diz assim, está consumado, ele está dizendo que a obra está completa. E como nosso sacerdote, como nosso cordeiro, Jesus é perfeito. Tão perfeito que Judas exclamou, traí sangue inocente. Tão perfeito que Pilatos olhou para ele e disse para a multidão, eu não vejo nele crime algum. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. A expressão está consumado, ela realmente era muito usada nos dias de Jesus. Agora, eu pergunto para você, o que é que esse está consumado, o que é que esse tetelestai tem a ver comigo? Talvez você esteja se perguntando aí, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver conosco? É muito simples de responder essa questão. Isso tem que ver com o seguinte, todos nós tínhamos, eu estou usando o verbo no passado, todos nós tínhamos uma grande dívida diante do universo.
porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós tínhamos uma dívida e jamais poderíamos por nós mesmos pagar essa dívida. Nós estaríamos sem Ele, condenados à morte eterna. Mas o Senhor Jesus veio aqui, e onde nós não poderíamos vencer, Ele assumiu o nosso lugar. Ele, eu acho que você vai dizer amém, Ele venceu por nós. É isso que tem a ver o está consumado. Só isso, nada mais. E é tudo. Tínhamos uma dívida, não podíamos pagar. É como se nós devêssemos R$1 milhão. Eu não sei se tem alguém aqui que tem R$1 milhão. Acho que não tem. Mas se tiver, Deus abençoe. Use bem. Imaginem eu ter que pagar R$1 milhão. Eu fico orando para o mês acabar logo. Você está rindo, mas você também é assim, não é não? Ri de mim. Pode rir. Vamos rir juntos, porque nós estamos nesse barco aqui. Eu não poderia pagar R$1 milhão, mas o Senhor Jesus pagou por mim. Mas a minha dívida não era R$1 milhão. Porque alguém desse mundo aqui tem muito mais do que R$1 milhão. Mas a dívida, ela não pode ser paga com R$1 milhão, porque é muito mais. Ela não pode ser paga com dinheiro. Ela tem que ser paga com sangue de cordeiro sem defeito. E nós somos cordeiros e ovelhas defeituosos. Mas o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio e pagou a dívida e gritou: está paga. Aí vem Paulo e ele fala assim: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Já não há mais condenação, nós não temos mais dívida. As 3 cruzes lá no Calvário, irmãos. Um homem morria no pecado, o ladrão que não se arrependeu. Um outro homem morria para o pecado, o que se arrependeu. E um outro homem no meio morria pelo pecado. Que pecado? O meu, o seu, o nosso pecado. Quando ele morreu, o véu do santuário se rasgou de cima para baixo. As leis cerimoniais se cumpriram. A sombra se encontrou com a realidade. A expressão está consumado é como que uma assinatura numa obra de arte muito especial. A escuridão que tomava conta do planeta se dissipou e só a cruz ficou envolvida em trevas. E do meio daquela escuridão, Jesus, que é a luz do mundo, gritou: eu venci, eu sou vitorioso. E você que ouve o meu grito, você também é vitorioso em mim, aleluia. A cruz é muito mais do que um símbolo do cristianismo, viu gente? É o símbolo da redenção. O inimigo foi vencido e a vitória de Jesus é a nossa vitória. Por isso que Paulo afirma: nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Nada desse mundo. Ninguém. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Preste atenção no que eu vou falar agora. O brado de Jesus está consumado. Dívida paga. Tetelestai. Ele foi centenas e centenas de anos lá para trás. E ele chegou até onde Adão e Eva estavam escondidos atrás da árvore.
O brado de Jesus, ele foi até o Monte Moriá, centenas e centenas de anos antes, onde Isaac perguntou para o pai: onde está o cordeiro? O brado de Jesus, ele foi até o Egito, onde os pais passaram o sangue do cordeiro nas vergas e nos umbrais das portas para proteger os seus filhos, os primogênitos. Mas o brado de Jesus não foi só lá para trás. O brado de Jesus, ele foi para frente, ele chegou aqui. E ele chegou em mim, ele chegou em você. E hoje ele fala assim: filhos, a vitória já foi ganha, está consumado, a dívida já foi paga. Você não precisa mais viver em dívida com Deus, a dívida está paga. Mais do que isso, o brado de Jesus vai até o momento quando o último salvo for resgatado. E um pouquinho mais do que isso, o brado de Jesus está consumado, vai até a eternidade, porque a palavra diz que o pecado não se levantará pela segunda vez. Acabou! Tetelestai. É a vitória de Jesus no grande conflito. É a vitória de Jesus sobre o pecado. É a vitória de Jesus sobre Satanás. É a vitória de Jesus sobre o sepulcro. E eu concluo dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. Olha para cá. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Diga obrigado ao Senhor. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Diga obrigado ao Senhor. Diga louvado seja Deus. Diga eu te amo, Senhor. Glória a Deus. Há mais gente como você e eu que querem dizer obrigado, Senhor. Há mais gente como você e eu que querem dizer eu te amo, Senhor. Vou chamar para o batistério os meus associados. Pastor Henrique, Pastor Robson, chamando também o Cleiton e o Ismael. E vê que o Cleiton está com a beca do coral, Carlos Gomes. O Ismael, quer dizer, né? Ismael. Cleiton e Ismael. Pastor Robson vai batizar o Cleiton. Pastor Henrique vai batizar o Ismael. O nome de vocês está sendo registrado no livro da vida. Porque um dia lá no Calvário, o Senhor Jesus já pagou a dívida de vocês. Amém. Assim como pagou a de todos nós. Amém. E um dia desses Ele virá nas nuvens dos céus para buscar vocês e para nos buscar também. E nesta hora nós vamos recebê-los no seio da igreja, através do batismo. E fazemos isso com alegria. E o pastor Robson e o pastor Henrique vão batizar vocês agora, para registro no livro da igreja e no livro do céu, para perdão dos pecados, de acordo com a profissão de fé de vocês. Eles os batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Se isso aqui já é um espetáculo à parte, e queria que você pensasse no momento quando todas as trombetas de Deus soarem e o vencedor de todas as batalhas, o que gritou está consumado, ele cruzar os céus na direção desse planeta, o pequeno planeta azul, para encontrar com todos aqueles que um dia fizeram um pacto com ele, de aceitar o seu grito, de que a dívida está paga. Olha aqui para mim. Você acha que foi fácil para Jesus? Você não acha que o inimigo chegou no ouvido dele e falou um monte de bobagens? Tipo, desista, não vale a pena, eles não merecem. Tudo isso e muito, muito, muito mais. Mas vou falar uma coisa aqui em nome de Deus. Pode ser até que você se sinta imerecedor. Mas você acha que Deus erra? Deus não erra. E se Deus fez isso é porque você merece. Você merece. Não deixa o inimigo soprar nos seus ouvidos que você não merece. Não deixa o inimigo fazer você se desviar. Se agarre no está consumado de Jesus. A vitória é nossa. Não é porque nós somos bons, mas porque Jesus é bom. Não é porque nós somos santos, mas porque Jesus é santo. Glória a Deus. Eu quero desafiar você hoje a viver essa grande verdade. A dívida está paga. Olha para frente. Mesmo que o inimigo colocar uma nuvem escura sobre a sua cabeça, mesmo que o inimigo tentar derrotar você, você é um vencedor. Levante-se. Fale para Deus que você é agradecido, porque lá na cruz, o Senhor Jesus tornou você um vencedor, uma vencedora. Fale para Ele isso no seu coração. Senhor, que brado, vitorioso, retumbante, que alcançou o passado e o futuro. Que brado retumbante, que alcançou todos os recantos do universo de Deus. Um dia desses, o nosso Senhor, o vencedor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, virá aqui outra vez. E virá aqui para se encontrar conosco, com todos aqueles que aceitaram o seu grito de vitória. E então, para nos levar para o novo céu e para a nova terra. Deus querido, nós queremos estar lá. Aconteça o que acontecer na nossa vida aqui, permita em tua bondade que estejamos lá. Olha aqui para a nossa igreja. Olha para os amigos que nos acompanham, nossos irmãos, nossas irmãs. Olha para a nossa vida. Por favor, que o teu Espírito escreva em nossa mente e coração que em Jesus nós já somos vencedores, que a nossa dívida está paga e para sempre paga. Permita que olhemos para Ele com alegria e com gratidão. Abençoa o teu povo nesta hora. Nós oramos agradecidos, esperando o dia em que as trombetas de Deus vão soar e nós veremos Jesus face a face. É no nome dEle
que nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém.